Pegamos nas tuas mãos, ó teu filho, a porta da palavra, fala conosco, Senhor. Não aquilo que nós temos ouvido, Senhor, mas sim aquilo que tu sabes que cada um necessita ouvir, Senhor. Repreende a comemoração, rendição contra a tua palavra. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus no livro de Romanos 8. Livro de Romanos, no capítulo 8. Uma palavra bem breve. Irmão, seja bem-vindo, viu? Qual o nome do irmão? Irmão Marcelo, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, continue buscando ao Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8. Desde já eu quero pedir perdão aos irmãos. Irmãos, glória a Deus. Se eu entristeci alguns dos irmãos, os irmãos me perdoem em nome do Senhor Jesus. Romanos no capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Desde já deixando comunicado aqui na igreja, para a gente não tomar tempo no final, que os cultos na igreja domingo e segunda, por enquanto, domingo e segunda. Quinta-feira e sexta-feira, estou suspendendo os trabalhos aqui na igreja. Vai ficar só domingo e segunda, por enquanto, viu, irmãos? Só segunda e domingo, que é os cultos aqui na igreja, 2 dias na semana, apenas, por enquanto. Pastor Lorival, acredito que em breve estará conosco, aqui na igreja, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e de adoção. Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne, no pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e é a paz. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segunda Epístola de Romanos, no capítulo 8, a Bíblia, ela cita uma nova vida debaixo da graça de Deus. Quando Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário, Ele entregou a sua vida nos livrando da lei do pecado. Porque segundo a lei, quando os antigos cometiam pecado,
era morto segundo a lei por causa do pecado que eles cometiam na carne. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo foi entregue pela humanidade inteira na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que quando ele morreu, aleluia, permaneceu na cruz por 6 horas, tirou-se da cruz, ficou no ventre da terra 3 dias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ao 3º dia ele voltou e ressuscitou, aleluia, morrendo na cruz por causa dos pecados de toda a humanidade. A Bíblia diz que, aleluia, louvado seja Deus, que os fariseus, aleluia, os sacerdotes da antiguidade pediam um sinal, e a Bíblia diz que nenhum sinal lhe seria dado senão o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é semelhante ao que Jesus atravessou. Aleluia! O sinal de Jonas, aleluia, dizia que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do inferno. Ou seja, ele estava no ventre de um peixe. Porventura, Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele desceu ao ventre, ao centro do inferno. Permaneceu lá, aleluia, e tomou a chave do inferno e da morte e do diabo. E retornou à vida, aleluia, nos dando essa graça. A graça é o favor que Jesus ele fez e faz por nós. É o perdão imerecido. Um perdão que nós não merecemos, mas Jesus nos perdoou dos nossos pecados e nos perdoa todas as vezes que nos humilhamos, que oramos a Ele, que descemos diante dEle para pedir pela sua misericórdia. Aonde entra a graça, Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele nos trouxe, nos deu uma vida nova, através da graça, e a oportunidade de permanecermos, aleluia, aleluia, vivos, aleluia, fazendo a obra, vivendo em santidade, aleluia, vivendo segundo o Espírito Santo de Deus, pela santidade, pela adoção. E quando nós éramos do mundo, considerados estrangeiros, gentios, sem merecimento algum da salvação. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, aleluia, Ele veio trazendo para nós uma nova oportunidade. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos hoje aqui, tendo a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Me lembro de uma mulher que foi pega no ato, no seu próprio ato, adulterando. Na lei de Moisés, nos tempos antigos, aquela mulher seria na mesma hora apedrejada. Aleluia, os homens, sacerdotes, fariseus e algumas pessoas que diziam que era príncipe do povo, eles queriam achar ocasião contra Jesus. Jesus ainda não havia morrido. Jesus ainda não havia sido crucificado.
Mas a misericórdia do Senhor, aleluia, Deus, o nosso Pai, Ele enviou Jesus Cristo para salvar aquela mulher da condenação dos homens, da condenação da lei. Aleluia. Jesus, aleluia, quando, aleluia, aquela mulher se deparou diante de Jesus, os homens lançaram aquela mulher ao pé de Jesus. O lugar ótimo de a gente se lançar é nos pés de Jesus. E aquela mulher foi lançada no lugar certo, foi levada no lugar na hora certa, aleluia, para que Jesus pudesse julgar a causa daquela mulher. Mas ao contrário disso, Jesus, aleluia, ainda não veio como juiz. Jesus, ele estava ali para defender aquela mulher. Mas porém, se Jesus tivesse defendido aquela mulher contra a lei de Moisés, Jesus ia preso na mesma hora. E Jesus conhecia o coração daqueles homens fariseus, aleluia, daquele povo que se reuniram ali para apedrejar aquela mulher, que foi pega no próprio ato adulterando. Mas cadê o homem que estava com aquela mulher? Porque ele não foi levado ali também para ser apedrejado? Porque o homem foi covarde. O homem, aleluia, adulterou com a mulher, sabendo da lei de Moisés, ele fugiu, deixou aquela mulher sozinha, pagou o pato sozinha. Mas, aleluia, aqueles fariseus não sabiam que Jesus, aleluia, era o redentor daquela mulher. Assim como Jesus é o redentor desta igreja, é o redentor da minha vida, é o redentor da sua vida. Ele veio para nos redimir, ele veio para nos salvar. E aqueles homens, aleluia, falaram: Jesus, na lei de Moisés está escrito que todas as pessoas que fossem pecado no ato, adulterando, seria na mesma hora, aleluia, apedrejado. E o Senhor, o que o Senhor disse? Jesus olhou para aqueles homens, inclinou-se no chão e começou a falar com Deus. Acredito, aleluia, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que no Espírito Jesus falava algo com Deus. Jesus já conhecia os corações daqueles fariseus, daqueles publicanos, daqueles falsos sacerdotes, daquelas pessoas que diziam conhecer as leis de Moisés, que viviam somente as 5 livros da Bíblia, escrito por Moisés. Aleluia! Mas a Bíblia vai dizer que Jesus se inclinou no chão, em espírito falava com o Pai. Aleluia! A Bíblia não descreve qual foram as palavras ou os pensamentos do nosso Jesus Cristo. Nem os teólogos acreditam, que não pode explicar qual foram os pensamentos e a palavra, aleluia, que Jesus estava escrevendo no chão. Porque as palavras que Jesus estava escrevendo no chão não era uma língua deste mundo, não era letras desse mundo, não eram letras hebraicas nem aramaicas, aleluia, onde aqueles homens pudessem entender o que Jesus estava escrevendo ali. Mas Jesus estava escrevendo, aleluia, vamos dizer hoje, não estou dizendo que foi isso que Jesus escreveu, mas vou dizer hoje, aleluia, poderia ser uma escrita dizendo: hoje chegou o tempo de Jesus salvar. Aleluia, a salvação chegou na vida desta mulher. Eu não estou dizendo que foi essas palavras
tremendo no chão, ergueu a sua cabeça, olhou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para a face daqueles homens, e continuou escrevendo no chão, e disse: se algum de vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra, pode condenar esta mulher, pode, aleluia, dizer o que vocês quiserem, mas diga alguém aqui se alguém não pecou, ou se alguém não peca, ou se alguém não fez, ou se alguém não deixou alguma coisa pendente, atira a primeira pedra. Eu acredito que na mente daqueles homens, eles raciocinaram e Deus trouxe a memória de cada homem e mulher pecador que estava ali. Vamos dizer que na mente de alguns roubadores veio a memória, alguns transgressores veio a memória, porque o pecado sempre vem à memória. Aonde Jesus está, Deus traz à memória o pecado do povo. Aleluia, e o povo raciocinou. Dentro desse mesmo, mas não confessaram, apenas raciocinou e dizendo: eu fiz isso. A mente deles condenou. Meu querido, aleluia, Deus, ele te trouxe aqui para dizer que ele perdoa os seus pecados. Dos seus pecados ele não se lembra mais. Aleluia. Ele não se lembra dos seus pecados. Aleluia. Os homens lembram do seu pecado, mas ele não se lembra do seu pecado. Aleluia. E aqueles homens, cada um daqueles homens, o próprio Deus, irmãos. Nenhum teólogo diz, nenhum teólogo ensina isso, ou se ensina, eu não sei. Aleluia, mas com certeza veio a memória de cada criança, de cada adolescente, de cada homem, de cada mulher, de cada fariseu, de cada doutor, de cada publicano. Veio a memória: eu fiz isso, eu também fiz, eu também pequei. Naquele dia Deus trouxe a memória, irmãos. Aleluia, Deus. Jesus ainda inclinado no chão. E aquela mulher também olhava para baixo, esperando sua hora da sua morte. Aleluia, mas eu posso dizer, aleluia, que Deus traz à memória o nosso pecado. Agora eu te pergunto nessa noite, por que toda hora nós olhamos o pecado dos nossos irmãos? Será que nós não temos pecados mais? Será que nós não nos falamos demais? Será que nós não erramos demais? Será que nós, aleluia, interpretamos comentários das vidas dos outros demais? Será que nós não damos lugar demais à nossa carne? Será, irmãos? Será que só os outros têm pecado e eu não? Glória a Deus! Então na mente daqueles homens raciocinaram, e com certeza Deus trouxe a memória de cada um daqueles homens, cada um o seu próprio pecado. Eu não sei qual foram os pecados que se passaram na vida daqueles homens, que foi se retirando um por um, do pequeno, do maior ao menor. Por que do pequeno, do maior ao menor? Porque foi que primeiro saindo os mais pobres, depois os mais ricos, depois os mais influentes, depois aqueles que pensaram conhecer a lei de Moisés. Aleluia! Hoje, aleluia, nós fomos libertos. Hoje não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque a misericórdia de Deus trouxe a graça, que é o perdão que eu não mereço. Por que eu não morri até hoje? Eu poderia ter infartado ou morrido naquele hospital. Porque a lei do pecado me levou, porque a lei da graça, da nova vida em Cristo me livrou da lei, do pecado e da minha própria morte e da sua própria morte. Aleluia, glória a Deus, verdade. Aí aqui está me dizendo a nova vida embaixo da graça. Uma nova vida embaixo da graça. Você não vive para condenar. Quando aquela mulher levantou a sua cabeça e Jesus perguntou a ela: olha, mulher, aonde estão aqueles seus acusadores? Aonde estão aquelas pessoas que te condenaram? Cadê elas? Onde elas foram? E a mulher disse: Senhor, não ficou ninguém. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: fica, minha filha, firme na minha presença. Filho, fica firme na minha presença. Porque, aleluia, se ninguém te condena, eu também não te condenei. Vai e não peques mais. Aleluia. Olha o amor de Jesus por minha vida. O amor de Jesus por você. Ele te levanta e pegou na mão daquela mulher e disse: olha, fica de pé, vai para a tua casa, viva, aleluia, uma nova vida embaixo da graça, segundo o Espírito. Vive santidade hoje. Eu te tomo pela mão. O meu Pai te adotou. Além do Espírito da santidade que te trouxe a adoção. Antes eu era, aleluia, órfão. Hoje eu tenho um pai. Aleluia, Adriana, hoje você tem um pai. Aleluia, Thaís, hoje você tem um pai. Não, Pedro, hoje você tem um pai. Olha, jovem, hoje você tem um pai. E o pai não te condenou. Jesus não te condenou. As pessoas podem até ter te condenado, mas Jesus não te condenou. Missionário, hoje eu me aborreci dentro de casa. Jesus não te condenou. Missionário, hoje eu pequei, mas eu pedi perdão ao Senhor, porque eu me arrependi. Jesus não te condenou. O que condena o homem não é Jesus. O que condena o homem é o próprio pecado da carne. Aleluia. É o meu pecado que me condena. Quando a gente peca, aleluia, aquele pecado que o tempo todo batendo no nosso coração: você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou. O pecado não deixa a gente dormir. O pecado da insônia. O pecado, aleluia, deixa a gente depressivo. O pecado deixa a gente ansioso. O pecado não deixa a gente ter paz. Mas um dia que Jesus entra, ele diz: eu sou teu pai. Pode chorar, pode se levantar, porque eu te tomo pela mão. Viva uma nova vida embaixo da graça. Irmãos, é tão bom a gente saber que a gente tem Jesus. É verdade. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Mas para os que não andam segundo a carne, porque quem anda segundo a carne anda sobre a condenação, anda sobre o pecado. Aleluia, parece que mas segundo o Espírito, mas que não andam segundo, mas não andam segundo a carne. Porque a carne, irmãos, que faz a gente pecar e traz a condenação. Jesus, ele não veio para condenar ninguém, mas o pecado que nós cometemos é o que nos condena.
Isso eu sempre lembro do pastor Olival pregando. O pecado que nós cometemos é que nos condena. Porque Jesus, ele não condenou ninguém. Porque que muitas pessoas, às vezes, cometem o pecado e fica aquele martelão na cabeça: eu pequei, eu errei, eu entristeci, eu fiz isso, eu fiz mal, eu não fiz o bem, eu fracassei nisso e aquilo, porque o pecado ele vem condenando o nosso coração. E se a gente não se arrepende depressa, a gente fica órfão de novo, sem pai. Mas nós temos um pai. E este pai está aqui nesta noite dizendo: aleluia, aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, este foi liberto e livre da lei do pecado e da morte. Fica de pé nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar nesta noite, agradecer ao Senhor por mais um culto que Jesus nos deu. Aleluia. Culto aqui agora é domingo e segunda. Guarda aí na cachola. Domingo e segunda. Domingo e segunda. Domingo e segunda. Eu vou estar aqui na cidade domingo e segunda. Todos os domingos e segunda vai ter culto aqui na igreja direto. Por enquanto na sexta não vai ter. Foi transferido para quinta, para não confundir os irmãos, também não vai ter. Somente domingo e segunda. Amém, irmãos? Amém. Então não falte. São 2 dias na semana para a gente adorar o nome do Senhor.